Então, meu amigo, minha amiga, vamos para a nossa lição desta próxima semana, a lição de número 7, fala da aliança sinaítica, ou seja, da aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, por isso sinaítica. Até o momento, nós estudamos 3 alianças. A aliança adâmica, que foi a aliança que Deus fez com Adão, a aliança noética, que Deus fez com Noé, a aliança abraâmica, que Deus fez com Abraão, e agora vamos estudar a aliança sinaítica, que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel. Você vai perceber na aliança feita no Sinai, ou aliança sinaítica, que ela é nada mais, nada menos que uma revelação progressiva das demais alianças. É muito importante você entender isso para você não ter uma ideia de que o Antigo Testamento ensina uma forma de salvação e o Novo ensina outra. Isso não existe. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz 2 Timóteo 3,16, de modo que, como disse um autor, um fio de sangue passa por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, a salvação em Cristo está do Gênesis ao Apocalipse. Então é muito importante o estudo da doutrina das alianças para que você perceba que as alianças são nada mais que desdobramentos do mesmo plano de salvação. E nós vamos ver que na aliança sinaítica, ou na aliança feita no Sinai, a base dela é a mesma das demais alianças. O amor de Deus, o cuidado de Deus e a graça de Deus. Vamos então começar o nosso estudo lendo o que está em Deuteronômio capítulo 32, versos 10 a 12. Eu vou ler aqui alguns textos, obviamente, né, que a lição nos indica, e vou selecionar outros também. Deuteronômio capítulo 32, vamos ler dos versos 10 a 12 e depois vamos ler Deuteronômio 1, 29 a 31. Por quê? Porque aqui nós vamos ver 2 ilustrações de Deus que nos explicam a essência da aliança feita no Sinai. Você vai ver que tem a ver com graça e não com obras. Ok? Então, Deuteronômio 32, 10 a 12. Achou numa terra deserta, falando de Israel, não é? E num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho. Por que aqui Deus se utiliza da figura da águia para mostrar o cuidado dele para com o povo de Israel? Primeiro, para demonstrar que o cuidado dele para com seu povo é por seu amor, é por sua graça, é por sua misericórdia, não é pelas obras. O fato de os israelitas entenderem equivocadamente a aliança não significa que a aliança foi feita pelas obras. Eles entenderam errado. Deus se apresenta aqui como uma águia sobrevoando sobre os seus filhotes, porque a águia era reconhecida pela devoção incomum que ela tinha para com os filhotes. Ela cuidava tanto dos filhotes que quando ensinava-os a voar, ela os largava de uma altura absurda, mas se ela visse que o filhote não fosse conseguir, ela ia por baixo, pegava o filhotinho e ia ensinando a voar. Então Deus, ele se compara aqui a uma águia que cuida com muito carinho, que quer guiar, que quer ensinar o seu povo. Então ele se apresenta aqui com esta figura, né, da águia. Agora, Deus também se apresenta de uma outra forma que também demonstra a graça presente na aliança feita no Sinai. Veja Deuteronômio 1, vamos ler aqui versos 29 a 31, que também aqui é uma outra imagem, uma outra figura muito bonita, que diz assim: Então eu vos disse,
Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então você percebe, já aqui Moisés não compara Deus a uma ave mãe que cuida dos seus filhotes, compara Deus a um pai. Ou seja, Deus guiou o seu povo no deserto por amor, com cuidado e unicamente por sua graça. Deus cuidava do seu povo assim como uma ave mãe águia cuidava dos seus filhotes. Deus cuidou do seu povo assim como um pai ou uma mãe cuida do seu filho. E pai e mãe não cuidam do filho porque o filho simplesmente pratica obras, né? O amor é incondicional. Então veja, a base da aliança feita no Sinai, o fundamento da aliança sinaítica é o amor, o cuidado e a graça de Deus, tá? Outro detalhe que nós aprendemos sobre a aliança feita no Sinai é que além de ela revelar o amor, o cuidado, né, de Deus e a sua graça, ela nos ensina algo sobre o plano de salvação, ao utilizar um termo, que é o termo resgate. Veja que interessante. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Quando Deus diz que além de libertar Israel, iria resgatá-los, ali em Êxodo 6, verso 6, a palavra que aparece ali, hebraica, é a mesma palavra que se refere ao resgate de um familiar. O que era o resgate de um familiar? Muitas vezes um familiar entrava em dívidas muito grandes, e para ele pagar essas dívidas, ele tinha que trabalhar como escravo para outra pessoa. Mas se aparecesse um resgatador, alguém que pagasse a dívida deste familiar, poderia evitar que ele fosse escravo. Então esta linguagem do resgate quer ensinar o quê? Que assim como Deus se apresenta como um parente resgatador do povo de Israel, Deus se apresenta como um parente, um familiar resgatador e salvador do povo de Israel. E também de nós, obviamente. Você está vendo obras aqui na aliança sinaítica, feita no Sinai? Até o momento, nada de obras. Então quem diz que na antiga aliança eram as obras que predominavam e na nova aliança é o sangue de Cristo, a pessoa não sabe o que está dizendo. Ela tem que entender, e eu vou mostrar depois, que o fato de Israel compreender de forma errada não indica que foi Deus quem criou uma aliança baseada nas obras. Muito pelo contrário, Deus se apresenta aqui como resgatador, como redentor, como aquele que paga a dívida para resgatar o seu povo e o faz independente das obras, não é? Veja, por exemplo, se isso não está em harmonia com o Novo Testamento, essa questão de que Deus resgata o seu povo em Êxodo 6, 6 e 7. Aqui Marcos 10, 45, por exemplo, diz o seguinte: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O mesmo Deus que resgatou Israel por sua graça é o mesmo Deus que resgata a igreja por sua graça no Novo Testamento. É por isso que de Gênesis ao Apocalipse passa
uma linha, um fio de sangue, o centro da Bíblia, o centro de todas as alianças que tem os seus diferentes desdobramentos ao sacrifício de Cristo. Essa teoria dispensacionalista, que ela quebra o ciclo, ela quebra a doutrina da salvação, ela fragmenta a doutrina da salvação, e você tem que abandonar essa doutrina. Tá? Te falo isso com toda certeza e convicção, porque ela não deixa você entender o plano de salvação da forma correta. Tá bom? Vamos aqui avaliar mais algumas coisas sobre a aliança feita no Sinai. Porque alguém pode estar pensando assim, mas em 2 Coríntios 3, verso 6, diz que a antiga aliança foi abolida. Vamos entender primeiramente uma coisa. Quando Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20, como que ele introduz os 10 mandamentos? Versos 1 e 2. Preste atenção. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa chamando o povo para praticar obras para ser salvo? Ou Deus primeiro relembra o povo de que Deus os havia salvo e os tirado da terra do Egito? Responda esta pergunta. Óbvio, Deus começa falando da graça dele ao tirar o povo do Egito. E só depois que ele fala da graça, ele dá os 10 mandamentos, ensinando o quê? Que os israelitas nunca foram e nunca seriam salvos pela lei, mas que a lei e a obediência seria o resultado, uma resposta de amor ao resgate que Deus fez, tirando-os da escravidão egípcia. Então não tem aqui nada de salvação pelas obras, ainda mais se considerarmos que os mandamentos, mesmo não podendo nos salvar, se constituem bons princípios de vida, que quando os praticarmos, viveremos bem, seremos felizes. Outro detalhe, foi na aliança durante o Sinai que Deus não deu apenas os mandamentos, ele também deu todo o sistema, todo o ritual do santuário. E no ritual do santuário, através dos seus símbolos e tipos, tudo apontava para Cristo, especialmente o cordeiro que era sacrificado. Então o israelita entendia, por meio da aliança sinaítica, primeiro que foi Deus quem o salvou, e não as obras. E depois as obras eram resultado, era uma resposta de amor e o resultado de um coração que estaria sendo transformado. E que a base para o perdão deles era o sangue do cordeiro. Não tem nada de salvação pela lei. Quando eles compreenderam errado, isso é uma coisa. O fato de eles compreenderem errado não significa que Deus seja o culpado, ou que tivesse um outro meio de salvação na Bíblia. Nunca existiu isso. Sempre foi pela graça. E eu vou explicar para você 2 Coríntios 3,6, que é um texto muito mal interpretado, para dizer que existe um meio de salvação no Antigo Testamento e outro no Novo. Não tem nada a ver. Vou ler e vou lhe explicar o texto. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, Deus deu os 10 mandamentos e diz ali no texto aqui que a letra mata. Mas por que a letra mata? Porque se você tiver uma obediência legalista, você está perdido. Você cai no mesmo problema da igreja da Galácia. Quando você quer ser salvo pelas obras, você olha para a lei e você percebe o quê? Que em vários aspectos da sua vida você não está de acordo com ela e você precisa da graça. Agora, eu não posso abolir a lei, porque se eu abolir a lei eu não tenho um padrão moral que mostre que eu preciso me apegar a Jesus para ter o perdão. Então, os israelitas entenderam
de forma errada. E por que que do verso 6, 2 Coríntios 3, fala da nova aliança e que a letra mata? Bom, já expliquei que a letra mata quando você observa a lei de forma legalista. Agora, se eles observassem como Deus ensinou em Êxodo, primeiro Deus lembra que é o Salvador deles, depois Deus pede uma resposta de amor que é através da obediência. Eles inverteram tudo. Isso não é culpa de Deus. O que seria a antiga e a nova aliança? Simples. Antiga aliança é o antigo relacionamento legal que Deus estabeleceu por meio do ritual do santuário. Só isso. Nova aliança é o novo relacionamento legal que Deus estabeleceu por meio do sangue de Jesus Cristo. Você vê que essencialmente é a mesma coisa. A base da antiga e da nova aliança é sangue. A aliança é chamada de nova porque agora ela é, diríamos assim, inaugurada com o sangue de Cristo. Mas ela não é nova no sentido de reformular algo que no passado era pelas obras. Isso não existe, nunca existiu. Então não compreendamos indevidamente 2 Coríntios 3,6, porque o propósito não é falar contra, não é, as alianças de Deus, porque cada aliança é um desdobramento do plano de salvação. Outro aspecto que vamos tratar aqui, na parte de quarta da lição, está Deus e Israel. Eu prefiro intitular Graça e Lei. Vamos ver qual é a relação entre a graça e a lei. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente, e eu já falei mais de uma vez isso, a lei não tem função salvadora e salvífica. Nunca teve. Se você ler Êxodo, como eu já fiz, a primeira coisa que Deus faz nos primeiros 2 versos é lembrar que Ele é o Salvador deles, para depois dar os mandamentos. Tá? Então isso mostra o quê? Que não existe uma contradição lógica entre a lei e a graça, desde que a lei venha em resposta a esta graça que nos foi dada primeiramente. Nós obedecemos não para ser salvos, obedecemos porque já estamos salvos. Isso não quer dizer que a obediência será perfeita. Às vezes vamos pecar em atos, às vezes vamos pecar em pensamentos. Mas como diz 1 João 1 e 2, não é? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então não há um porquê de duvidarmos da nossa salvação com esse intercessor que nós temos, que é Jesus. Né? Ainda mais que ele morreu na cruz, ressuscitou, pagou a nossa dívida, venceu a morte e está no santuário como nós, o sumo sacerdote. Então só vai perder a salvação quem quiser. Né? Então veja, não há aqui uma contradição entre graça e lei. Vou ler aqui um texto para você que se encontra em Romanos, na verdade Apocalipse 14:12. Falando dos filhos de Deus nos últimos dias, veja uma das características desses filhos de Deus. Ó. Aqui está a perseverança dos santos. Santo é um crente, não é? Transformado pela graça. Então, primeira característica, pouco antes da volta de Cristo, os filhos de Deus serão perseverantes em seguirem a Deus e em não aceitarem o sinal da autoridade da besta. E continua: os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você percebe, não há contradição entre lei e graça. Simplesmente a lei é uma evidência de que a graça está atuando na sua vida. Quando você obedece aos 10 mandamentos, você está demonstrando que a graça atua na sua vida. Agora, quando você cai, não quer dizer que a graça não está atuando, simplesmente que você deu uma desviada. Você pede perdão, apega-se a Jesus, segura na sua mão e segue a caminhada cristã. Tudo bem? Então veja, se uma das características do povo de Deus é uma relação equilibrada com a fé em Jesus e com os mandamentos, não há contradição lógica entre os mandamentos. E um resumo perfeito que eu acho desta ideia encontramos no livro Caminho a Cristo,
página 61, um livro de Ellen White. Este livro é maravilhoso. Olha o que diz o livro. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Ponto final. Mas a obediência é o fruto da fé. Você acha que esse pensamento está errado? Não está errado. Martin Lloyd Jones, autor de vários livros, disse o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E ele está certo. E Ellen White também está certa. Nós não somos salvos, não ganhamos a salvação pela obediência, mas a obediência é fruto da fé. E como disse Martin Lloyd Jones, se a graça que você recebeu não te ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça, porque a verdadeira graça ela transforma. Isso não indica que você não vá pecar mais. Quando você aceita Jesus, você é liberto do poder do pecado. Ou seja, você não é mais um pecadeiro, mas você não é liberto da presença do pecado. Você continua sendo um pecador, porque tem ainda uma natureza pecaminosa e porque o pecado ainda está no mundo onde você vive. Então esta é a compreensão equilibrada que precisamos ter. E para finalizar, queridos, lembrem-se, as alianças são apenas diferentes desdobramentos, revelações progressivas do mesmo plano de salvação. A base de todas as alianças é a graça de Deus. E em todas as alianças, Deus pede que o seu povo, salvo pela graça, tenha um estilo de vida diferente daqueles que não fazem parte do povo de Deus. O fato de o povo de Israel, como diz Romanos 9, 31 e 32, Hebreus 10, verso 3, entenderem de forma errada a aliança feita no Sinai, não demonstra que o erro está em Deus ou que existia um outro meio de salvação. Só demonstra que eles não entenderam o plano de salvação. Eles não entenderam, né, que do Gênesis ao Apocalipse, ou aplicando a realidade deles, do Gênesis a Malaquias, existe também um fio de sangue que mostra que o centro da Bíblia é o resgatador, o sacrifício é Jesus Cristo. Tá bom? Eu espero que ao estudar a aliança sinaítica, ou seja, feita no Sinai, você tenha compreendido que ela também é uma aliança feita com base na graça de Deus. E que a lei não passa de uma resposta de amor, não é? Do fruto da fé atuante na nossa vida. E quando errarmos, também lembremos de 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Muito obrigado por você ter acompanhado esta lição. Na próxima lição, a lição de número 8, vamos continuar estudando sobre a aliança no Sinai e vamos entrar em alguns aspectos mais profundos da lei de Deus. E você vai perceber que não há nada de legalista na lei de Deus se você coloca no lugar certo. Tá ok? Um outro lembrete para você vai ver aqui na descrição um formulário para você inscrever-se na minha lista de e-mails. Por quê? Você sabe que eu me comunico com você nas redes sociais, mas as redes sociais não pertencem a ninguém, pertencem aos que criaram as redes sociais. Então, se você deixar o seu e-mail, eu posso lhe enviar conteúdo novo, posso mostrar para avisar você de vídeos novos, posso mostrar para você cursos novos que eu preparo, ok? Então será uma honra para mim ter o seu contato, contar com a sua confiança, para que nós possamos aí ter uma relação ainda mais próxima, tá bom? Que Papai do Céu te guarde, um abração e tenha um feliz sábado, um ótimo final de semana. E se você assistir durante a semana, obviamente que a sua semana seja muito feliz e abençoada. Até logo mais.